E hoje eu vou te mostrar de uma vez por todas como que você consegue resolver vários problemas do Bolt e também evitar alucinações, além de economizar uma boa quantidade de tokens. Mas sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos entrar aqui no Bolt. O Bolt, então, é essa nossa ferramenta maravilhosa que a gente consegue criar muitas ferramentas, mas como já deve ter acontecido com você, você já deve ter percebido, de vez em quando ele dá uma alucinada, né? De vez em quando ele dá um rolê de não conseguir mais resolver os seus problemas. E aí, ou ele cria alguma coisa completamente diferente daquilo que você pediu, ou ele fica gastando os teus tokens à toa e você não consegue resolver esse problema. Então, eu mapeei aqui várias dicas diferentes para que você consiga resolver esses problemas. E vamos lá para a primeira, que na verdade é a dica número 0. A dica número 0 não é necessariamente uma dica, mas é um aviso para vocês de que o Bolt ele tá mais inteligente agora, tá? O Bolt até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás, ele ainda usava o Claude Sonnet 3.7 e agora ele tá utilizando o Claude Sonnet 4 como LLM por trás de todo o rolê. O Claude Sonnet 4 é hoje a LLM que melhor programa no mercado, então o Bolt tende a ficar mais inteligente daqui para frente. Pelo que eu vi em alguns fóruns a galera discutindo, a nova LLM, o novo modelo de linguagem, está sendo utilizado só em novos projetos. Então, se você já tem um projeto funcionando no Bolt, ele ainda vai estar utilizando o modelo antigo, mas os projetos que você criar vai estar utilizando o modelo novo, e aí esse modelo é mais inteligente. Então, daqui para frente, seus projetos devem dar menos erros. Mas independente disso, aí vamos para a primeira dica. E a primeira dica é quando você for pedir para o Bolt criar a tua aplicação, você adicionar junto um promptzinho que faz com que ele organize os arquivos corretamente. O que acontece normalmente é que o Bolt tenta centralizar tudo dentro de um arquivo só, em boa parte das vezes, e aí para dar manutenção é muito difícil, porque ele sempre precisa reescrever o arquivo inteiro. Então, se cada funcionalidade do teu sistema ficar em um arquivo diferente, é melhor, ele vai gastar muito menos tokens e vai ficar mais fácil, tanto de você dar manutenção se você for um programador, quanto do Cloud, do próprio Bolt conseguir entender o que está rolando. Então, eu adiciono este prompt aqui, olha só. Quero que você crie uma ferramenta no Bolt.new com a seguinte finalidade. Aqui você vai descrever qual que é a finalidade que você quer. Eu vou colocar aqui só, sei lá, uma calculadora de preço de gasolina versus álcool para dizer o que, o que vale mais a pena. Só simples aqui para uma ferramenta bem simples para a gente poder utilizar de exemplo para vocês hoje. E aí ele continua, ó, use boas práticas de programação, separe as funcionalidades e partes do sistema em arquivos diferentes sempre que possível, para facilitar a manutenção e escalabilidade. Todos os trechos de código devem conter comentários explicativos para que eu entenda facilmente o que cada parte faz. Então eu pedi para ele separar os arquivos sempre que possível e comentar o código. Isso vai fazer com que eu consiga dar manutenção para isso muito mais fácil e vai utilizar bem menos tokens. E olha só, ele criou aqui rapidinho a ferramenta que eu pedi para vocês, mas eu não vou nem dar bola para a ferramenta agora. O que eu quero que vocês olhem é aqui na parte de códigos, porque normalmente o Bolt ele tende a colocar tudo dentro dessa página aqui, ó, app.tsx, e aí isso daqui fica um arquivo gigante. Mas nesse caso aqui, ó, como a gente pediu para ele separar, ele criou uma pasta chamada components, e aqui a gente tem, ó, a calculadora de combustível, o header, o input de preço, telinha de resultados, então a gente tem tudo separado. Se eu precisar dar manutenção no header, ele só vai editar o arquivo do header. Se eu precisar dar manutenção nos inputs, ele só vai editar isso daqui e não precisa toda vez trabalhar o aplicativo inteiro. Isso faz uma diferença absurda, tá? E isso também me lembra da nossa segunda dica. A segunda dica que eu vou dar para vocês é que você pode vir aqui em cima da tua fotinho, clicar em Settings e depois aqui em Knowledge você consegue definir um prompt global, um prompt para o teu projeto inteiro. Inclusive nesse prompt você pode colocar essa questão ali que eu falei para vocês de sempre dividir os arquivos, etc. Mas eu tenho um prompt muito legal, super completinho, que eu recomendo que você coloque aí em todos os teus projetos, que é esse daqui, ó. Basicamente eu não vou passar por todo esse prompt com vocês, tá? Todos os prompts que eu mencionar aqui nessa aula de hoje estão aqui na descrição do vídeo para você poder baixar e utilizar por aí, tá?
Mas aqui eu tô dando uma série de comandos de boas práticas para ele manter o código limpo, de quais tecnologias que ele pode utilizar, que obviamente vai mudar de projeto para projeto dependendo da sua necessidade. Mas esse daqui é um prompt base que eu acho que ele é bem legal para garantir que o Bolt não vai estar dando uma surtada. E aqui você tem, né, o prompt do projeto, então assim, todos os prompts que você der também vão respeitar essas regras aqui, né? Ele é como se fossem as regras gerais do teu projeto. E tem como você colocar as regras gerais do sistema inteiro, que vai se aplicar a todos os projetos. Então aqui, aí sim você pode colocar aquela parte do prompt anterior que eu tinha mostrado para vocês, de usar boas práticas de programação, de separar as funcionalidades em arquivos diferentes e assim por diante. Então aqui você pode colocar um prompt do sistema e um prompt do teu projeto. Acho que você não sabia dessa, mas vamos para a terceira dica. A terceira dica talvez seja uma das mais simples e uma das mais óbvias que eu poderia dar para vocês, que é você pedir uma funcionalidade de cada vez. Obviamente que dependendo da funcionalidade que você vai entregar para o Bolt, né, você vai pedir, sei lá, para mudar as cores daqui, aumentar o texto ou alguma coisa assim, você pode pedir várias funcionalidades, não tem problema nenhum, em um único prompt você pede tudo isso. Mas sempre que você for pedir alguma coisa que trabalha um pouco mais a questão de código, ou seja, é algo que vai fazer um cálculo, é algo que tem uma integração, qualquer coisa desse tipo precisa ser pedida sozinha, tá? Então, sempre que possível, peça uma funcionalidade de cada vez. Isso vai fazer com que o Bolt surte menos e alucine menos na hora de te entregar o resultado. A quarta dica é um negócio que eu já conversei com uma galera e pouca gente acaba utilizando isso, tá? Que é a opção de aprimorar prompt que a gente tem aqui no cantinho no Bolt. Então eu posso simplesmente pedir alguma coisa básica para o Bolt, tipo, crie uma página de termos de uso linkada na home. Simples assim. Só que eu pedir só isso daqui, pode ser que o Bolt acabe me entendendo mal, etc. Então, uma das formas da gente resolver esse problema é clicar em Enhance Prompt, que ele vai melhorar esse prompt pra gente. E o legal é que isso faz com que tanto o Bolt vai entender melhor, né, todos os detalhes, etc., como aqui mesmo, só de ler o prompt que ele escreveu, você pode ver se faz sentido, se era isso mesmo que você queria, né? Então, olha só, ele está falando aqui, ó, cria uma página completa de termos de uso, uma estrutura clara com os títulos e subtítulos organizados, linguagem formal mais compreensível, seções essenciais cobrindo, né? A página deve ter tal, 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 tal. E aí, se eventualmente aqui, ó, ter versão para impressão. Pô, eu não quero versão para impressão, isso daqui eu posso tirar, sei lá, estar linkada no rodapé da página inicial. Enfim, você vai mexendo no prompt que ele melhorou para garantir que vai ter tudo exatamente como você precisa. Então, assim, essa opção de melhorar os prompts, pouca gente usa e faz uma diferença absurda. Para nossa quinta dica, vamos supor que você vá pedir alguma funcionalidade nova para o Bolt que seja razoavelmente complexa, né? Então, aqui no nosso caso da ferramentazinha de cálculo de gasolina versus álcool, vamos supor que eu queira adicionar também para ele comparar o custo do valor de um carro elétrico. Vamos colocar aqui então. Crie um novo card para comparar também o valor do carro elétrico, preço da energia elétrica, enfim. Eu pedi só uma coisa, como eu falei para vocês, né? Eu poderia dar um prompt enhance aqui para ele melhorar esse prompt, mas o mais importante quando a gente pedir alguma coisa que seja razoavelmente complexa é adicionar esse trechinho de prompt aqui embaixo. Essa mudança deve ser feita somente nos arquivos ou componentes diretamente relacionados à funcionalidade especificada. Não altere nenhuma outra parte do sistema que esteja funcionando corretamente e mantenha a estrutura atual do projeto. Destaque claramente que foi modificado para facilitar futuras manutenções. Isso daqui é muito importante, tá? Porque às vezes vai acontecer de você pedir alguma coisa para o Bolt, ele dá aquela alucinada maluca dele e começar a mexer em outros arquivos que você não solicitou. E aí isso talvez você nem perceba na hora, mas lá na frente ele vai acabar dando algum problema. Então, sempre que possível, faz isso daqui, tá? Para você ver como ficou aqui, então, ele já disse qual que é o preço, né? Adicionou um novo bloco de preço de energia elétrica e me disse exatamente
tudo que ele fez de alteração. Isso daqui, para você ter o histórico, caso dê algum problema, é bastante importante. E falando de histórico, uma ferramenta extremamente interessante é você poder restaurar o teu projeto para algum momento anterior. Então, se você voltar aqui no histórico do chat, né, caso tenha acontecido algum problema, caraca, nossa, ferrei com todo o projeto agora. Calma, você vai voltar aqui para algum ponto anterior onde esse erro não existia e que você quer restaurá-lo, né? Clicar nesses 3 pontinhos aqui e clicar em Revert. E aí ele vai voltar, desfazer todas as alterações que você fez e voltar para aquele estado principal. O importante de você ter em mente quando você faz isso é que isso não tem como você reverter novamente, tá? Então ele é um Ctrl Z, mas não tem como você dar um Ctrl Y. Então, assim, tudo que veio depois disso vai ser apagado e ele vai voltar para esse estado inicial. Então, se eventualmente você volta numa mensagem que estava lá muito em cima, muito anterior, você vai acabar perdendo o teu projeto do que veio depois disso, tá? Mas, assim, normalmente eu acabo utilizando essa funcionalidade, eu peço alguma coisa, eu vi que ele quebrou algo muito grande, eu vou lá e eu já reverto e peço de novo de alguma outra forma. A 7ª dica que eu vou dar para vocês também tem a ver com as configurações. Você vem aqui em cima da tua fotinho, clica em Settings e aí você vai descer agora para Feature Previews. Essas daqui são funcionalidades que você pode ativar no seu Bolt que ainda não estão disponíveis para todo mundo, né? Estão em fase de testes. E uma delas é o Dynamic Reasoning, que ele ativa aí um modo mais avançado de raciocínio dinâmico no Bolt. Ele é um modo mais inteligente, mas ele vai acabar gastando mais tokens também. Então eu costumo usar o Dynamic Reasoning só quando eu preciso resolver algum problema que, cara, realmente eu não tô conseguindo resolver de nenhuma outra forma. Você vem aqui, ativa ele, aí você faz a pergunta, pede para ele fazer alguma alteração e depois você volta. Ele é um modo de pensamento aprofundado, igual a gente tem em algumas IAs, a gente tem no ChatGPT, no 3O hoje e alguns outros modelos, né? Que ele vai descrevendo todo o passo a passo de como que ele está pensando para resolver aquilo dali, então acho que é interessante. E aqui na mesma página do Dynamic Reasoning, você também vai encontrar o Diffs, que esse sim vai te ajudar bastante a economizar tokens, tá? Quando essa opção de Diff está marcada, ele vai editar só os trechos do código que realmente precisar. Eu não sei se você já percebeu, né, se você fica acompanhando ali na telinha de códigos, mas toda vez que você pede uma alteração no código, o Bolt reescreve todo o código daquele arquivo. E é justamente por isso que você acaba gastando tantos tokens, tá? Com o Diffs, ele consegue mexer só na parte do código que realmente precisa. Acaba que, vez ou outra, ele alucina um pouco mais, e ele não consegue entender bem o contexto de todo o rolê, porque ele não está pegando todo o arquivo, mas em geral, para você fazer principalmente mudanças mais básicas, mudanças de layout, etc., ele funciona maravilhosamente bem, tá? Ele só vai dar algum problema quando você for pedir algo mais complexo, que de fato tem que mexer em muitos materiais, aí talvez ele dê um problema. Mas deixa essa opção marcada aí por padrão de diffs, que vale bastante a pena. A 10ª dica que eu vou dar para vocês é para vocês utilizarem o modo de discussão do Bolt, que são esses balõezinhos de conversa que ficam aqui embaixo. Quando você clica nele, ele abre o modo de discussão, ou seja, ele não vai alterar nada no teu código, mas você pode conversar com ele para entender o que está acontecendo, qual que é a melhor forma de fazer alguma coisa e o que ele acha de uma determinada funcionalidade. Então, você está vendo aqui, por exemplo, que ele me mostrou, né, todos os arquivos que foram modificados. Eu poderia perguntar para ele por que ele alterou esse arquivo aqui e aí a gente começa a conversar como se você estivesse falando com o ChatGPT. Esse modo de discussão é especialmente útil quando você precisa tratar erros. Então, sabe quando você começa a pedir alguma coisa, aí o Bolt dá um erro, aí você pede e aí ele fica insistindo naquele erro? Eu sempre abro o modo de discussão e falo, pô, esse erro está se repetindo várias vezes, como que a gente pode tratar isso, o que está acontecendo, e aí ele vai começar o modo de discussão, é legal que ele vai pensar em várias possibilidades, ele te dá quais são essas possibilidades, você pede para ele executar só aquilo que você acha que realmente
é interessante, tá? Você pode ir pedindo para ele ver outros caminhos, tentar outras possibilidades para lidar com os erros. É bem legal, tá? Eu acabo utilizando muito esse modo de discussão. Se você estiver tendo erros, utiliza ele para economizar os seus tokens também. Mas eventualmente vai acontecer de você ter algum problema que você não vai conseguir resolver direto no Bolt. E é aí que entra nossos outros modelos de inteligência artificial, né? Porque você simplesmente pode pedir para o ChatGPT ou para o Claude resolver esse problema, tá? O ChatGPT, ele é inteligente, eu sei que boa parte de vocês já assinam o ChatGPT Plus e tal, então esse modelinho 4o aqui vai funcionar maravilhosamente bem para você poder lidar com os erros. Então muitas vezes eu simplesmente printo o erro que está acontecendo aqui no Bolt, né? No caso agora eu não tenho como dar exemplo para vocês porque não tem nenhum erro rolando. Agora ele resolveu funcionar maravilhosamente bem. Mas você pode printar o erro que está rolando no Bolt e aí você vem aqui para o ChatGPT, você cola o print desse erro com o seguinte prompt. Estou usando o Bolt.new, uma ferramenta de desenvolvimento com IA, e encontrei um erro em anexo. Preciso que você analise o código e o contexto do projeto, identifique a causa do problema e me forneça o trecho de código corrigido completo, pronto para substituir no projeto, junto com um prompt claro e direto que eu possa passar, que eu possa usar para resolver isso com o próprio Bolt. Então o ChatGPT ele já vai te dizer exatamente o que você precisa pedir para o Bolt para resolver o teu problema, tá? Normalmente eu acabo fazendo isso com print de erros, mas também pode acontecer de você, no modo de discussão, você pergunta para o Bolt quais são os arquivos que estão tendo algum tipo de problema, que ele está enfrentando esse erro. E aí você clica aqui em Code, você vê quais são esses arquivos, e aí você pode pegar todo o código desse arquivo aqui e jogar no ChatGPT também, tá? Eu tô falando do ChatGPT porque, como eu disse, provavelmente é o que vocês têm mais familiaridade. Mas o ideal mesmo é que você acabe utilizando uma ferramenta como o Claude, justamente porque o Claude ele sabe programar melhor. Hoje é a melhor ferramenta que tem para lidar com códigos, tá? E esse modelo Claude Sonnet 4 é excelente, então se você puder fazer isso através do Cloud, com certeza você vai ter resultados melhores. A 12ª dica, ela é uma dica boba, mas confia em mim que isso funcionou algumas vezes, tá? Ela funciona principalmente com problemas de integração. Várias vezes eu fui integrar aqui o Stripe, o Supabase, e aí ele simplesmente não estava funcionando na integração, ou ele não estava conseguindo criar o migrations do arquivo, não estava conseguindo criar as tabelas, enfim. Todas as vezes que eu fiz uma integração aqui direto pelo sistema e já fui pedindo alterações logo em seguida, ou já fui pedindo para que ele crie novas funcionalidades logo em seguida, ele acabou dando pau. E aí, a coisa mais boba que você pode fazer é simplesmente, depois que você fizer a integração, fecha o teu projeto e abre ele novamente. Eu não sei, pode ser que eu só tenha dado sorte disso ter acontecido comigo, mas todas as vezes que eu tava com algum problema de integração, eu fechei o projeto, abri novamente, e aí parece que ele resolveu. Eu não sei se ele renova todas as permissões de integração, mas de qualquer forma, ele começou a lidar muito melhor com os problemas se eu fechava e depois abria o projeto novamente, tá? Porque daí ele recalcula tudo ali, eu acho que deve fazer alguma diferença. Falando de erros e bugs que eu reparei que o Bolt tem, você já deve ter visto que muitas vezes você começa a pedir alguma coisa pro Bolt e ele simplesmente não executa aquilo. Ele fala para você que executou, você olha para a tela e nada mudou. Você pede novamente, ele fala, pô, já fiz isso, show de bola, e nada muda na tela. Já aconteceu com você? Porque comigo aconteceu algumas vezes e eu descobri qual que é a causa desse problema. Provavelmente o seu Bolt está editando o arquivo errado, tá? O que acontece é que pode ser que ele tenha duplicado o código em algum ponto. E aí, por exemplo, né? Aqui eu tenho todas as funcionalidades separadas em arquivos diferentes. E eu tenho o arquivo app.tsx, que ele junta todas essas funcionalidades em uma página só. Pode acontecer que em algum momento ele adicione uma funcionalidade direto no arquivo app.tsx, né? Então, ao invés de, sei lá, eu pedi para ele alterar o header, por exemplo, e ao invés dele alterar o header no arquivo do header, pode ser que ele altere direto aqui na página do app. E quando isso acontece, você tem dois trechos duplicados de código, ele está editando um, para ele aquilo dali faz sentido, mas o código que está sendo exibido para você
é outro. Então, normalmente, quando isso acontece, que eu começo a pedir muita coisa que ele simplesmente parece que está ignorando, eu pergunto para ele quais são os arquivos que ele está editando e peço para ele verificar se não existem códigos duplicados em outros arquivos, isso através ali do modo de discussão, tá? E aí você já vai descobrir se de fato ele está editando o arquivo errado ou não. Todas as vezes que isso aconteceu comigo, esse era o problema. A 14ª dica que eu vou dar para vocês é para sempre que possível trabalhar com projetos menores, tá? Então, às vezes você vai se empolgando, vai criando um projeto com 1 milhão de funcionalidades diferentes, e aí vai ficar difícil de você dar manutenção nisso, você vai acabar inevitavelmente gastando mais tokens. Então, o que eu gosto de fazer, eu pego um projeto, uma página e eu trato ele sozinho. Depois eu duplico esse projeto e aí eu crio uma nova funcionalidade separado disso. E por fim, eu consigo juntar tudo isso dentro de uma página só, pedir para um desenvolvedor colocar todos esses projetos que estão separados em um único lugar. Infelizmente não tem como a gente fazer isso nativamente no Bolt ainda. Mas assim, não dá para você criar um sistema operacional complexo aqui dentro, porque vai ficar caro e vai alucinar em algum momento, tá? Então dá uma olhada no tamanho dos teus projetos e tenta reduzir eles ao máximo. Falando em reduzir o tamanho dos teus projetos, enquanto você vai criando as paradas, o Bolt vai gerando novos arquivos, né? E às vezes você pede alguma alteração que ele nem tá mais utilizando um determinado arquivo, mas esses arquivos continuam todos nos teus projetos. Inclusive, eles continuam sendo processados toda vez que você pede uma alteração. Isso faz com que você gaste mais tokens, isso faz com que a tua janela de contexto acabe ficando menor, o que não é legal. E aí eu descobri um comandinho que também tá junto no material com todos os prompts aqui na descrição para você baixar, que você pode vir aqui na tela de terminal do Bolt e digitar essa linha de comando. Lembrando que aqui, quando a gente está falando do terminal, o Ctrl V não funciona, tá? Então você vai ter que clicar com o botão direito e apertar em colar. E dar um Enter, e o que esse comando vai fazer é apagar todos os arquivos que não estão sendo utilizados. Ele vai pedir a confirmação para você, é só você digitar Y e dá um Enter. É importante você fazer um backup antes, tá? Então vem aqui, clica em exportar, baixa todos os teus arquivos, faz o deploy antes para Stack Blitz ou para o teu GitHub se você quiser, mas ele vai remover os arquivos não utilizados. Todas as vezes que eu testei isso daqui, não deu problema nenhum, tá? Ele de fato remove só os arquivos que você não tá usando, isso vai deixar o teu projeto mais leve, vai ficar mais fácil de processar tudo. Uma outra coisa que você pode fazer é criar um arquivo de ignoração. Eu nem sei se essa palavra existe, não, eu sei, ela certamente não existe. Mas você pode vir aqui na pastinha do Bolt, todo o projeto do Bolt ele tem uma pastinha chamada .bolt, você clica aqui, clica com o botão direito e vem em New File. E o nome desse arquivo novo que você criou vai ser simplesmente ignore. E dentro desse arquivo, você vai listar todos os arquivos que você quer que o Bolt ignore na hora que ele estiver fazendo as maluquices dele, de editar código, etc. Inclusive, você pode colocar o endereço de uma pasta inteira aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu não queira mais mexer em nenhum dos componentes. Eu sei que todos esses componentes aqui estão funcionando direitinho, e agora, sei lá, eu vou querer criar uma página de contato, eu vou querer criar uma página de alguma outra coisa. Eu venho aqui na pasta componentes, clico com o botão direito, venho em Copy Path, e aí eu colo o endereço dessa pasta por aqui. Isso quer dizer que, da próxima vez que o Bolt for editar os códigos, ele vai ignorar todos esses arquivos aqui. Se eu quiser ignorar um arquivo em específico, eu clico com o botão direito, Copy Path, e colo o arquivo específico, tá? E aí você pode dar Enter e colar quantos arquivos você quiser. Obviamente, isso daqui vai fazer com que o Bolt não edite esses arquivos, o que fica muito mais leve e economiza muitos tokens. Mas, ao mesmo tempo, caso ele precise mexer nesses arquivos, ele não vai conseguir. Então, faça isso só com componentes e com páginas e arquivos que você sabe que não vão ser mais utilizados, porque eles estão em outro lugar, você vai trabalhar em uma outra funcionalidade completamente diferente. O fato da gente ter separado as funcionalidades tudo bonitinho lá no nosso prompt inicial ajuda nisso também, né? Porque como as funcionalidades são mais específicas, você pode bloquear esses arquivos sem problema nenhum. E a última dica que eu vou dar para vocês é para que vez ou outra você limpe toda a janela de contexto, tá? Principalmente quando você começa a fazer projetos maiores, o Bolt pode dar uma surtada de vez em quando, né? Por isso que eu tô gravando esse vídeo. E uma coisa que eu reparei que pode te ajudar é criar um novo projeto, né, que daí ele zera toda a janela de contexto e ele começa com uma
mentalidade nova, sem vícios e tal, o que é muito interessante. E você pode fazer isso clicando nos 3 botõezinhos aqui em cima e vindo em duplicar. Qual que é o problema quando você duplica? É que ele não vai ter o contexto anterior. Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui no modo de discussão do Bolt e eu peço para ele resumir todo o projeto até agora. Faça um resumo de todo o projeto e as principais funcionalidades dele até agora. Ele já me deu aqui um resumaço, eu copio esse resumo aqui, salvo ele dentro de um bloco de notas, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, instruções.txt. Aí sim, eu clico nos 3 pontinhos aqui em cima e duplico o meu projeto. Depois de duplicado o meu projeto, como vocês podem ver, ele não tem mais nenhum histórico de conversas aqui, eu digito esse prompt, ó. O arquivo em anexo é um resumo das discussões anteriores sobre este projeto. Por favor, utilize-o como referência ao trabalhar em futuras alterações. Clico aqui em Upload Files e aí eu vou simplesmente selecionar aquele meu documentozinho de instruções anterior, tá? Então assim eu consigo limpar toda a janela de contexto, evitar qualquer vício que o Bolt esteja tendo e ao mesmo tempo manter na memória dele aquilo que é mais importante. Fechou? E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir também a nossa comunidade, o Me Dá um Exemplo, onde toda semana a gente publica tutoriais novos sobre automação e inteligência artificial. Vou deixar um link aqui embaixo para você poder se inscrever dentro dessa comunidade. E lá na comunidade a gente tem um módulo inteiro sobre o Bolt, tá? Várias dicas legais, como utilizar banco de dados, como criar a extensão do Google Chrome. Cara, toda semana sai tutorial novo e o nosso módulo sobre o Bolt aqui tá muito legal também, super completo e acho que você vai curtir. Caso você não queira, não tem problema, a gente tem mais conteúdo aqui no canal. Se inscreve, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui do lado, que eu preparei com bastante carinho pra você. Até a próxima. Valeu!